O ano de 2023 chegou, bateu a porta. E se tem uma palavra que vem a todo momento fundamentar as discussões é desafio. Desafio de balancear os poderes da República, de vencer a crise inflacionária, energética e de alimentos. O desafio de gerar emprego e renda para a população, de governar um país com bilhões a menos para a educação, a saúde, a ciência e tecnologia e outros setores importantes. Mas um grande desafio incomoda ainda mais muitas famílias: a fome. Quem tem fome tem pressa, e a gente começa o Arquivoar de hoje mostrando aí, relembrando essa expressão tão utilizada aqui no Brasil para dizer o seguinte: neste momento 33 milhões de pessoas passam fome em nosso país. E ainda pior, ao menos 57% da população brasileira tem algum nível de insegurança alimentar, que é quando as pessoas não têm certeza se farão as 3 refeições principais do dia. É um tema muito preocupante e que a gente espera que o Brasil 2023 venha superar isso. Talvez seja um sonho, uma ingenuidade pensar que podemos superar a fome. Digo que talvez seja uma forte esperança. A fome, ela não tem cor, não tem partido. E essas pessoas que façam fome, elas não querem saber qual é a bandeira a ser erguida do próximo governo. Não querem saber a cor, não querem saber partido. Eles sentem um desejo de ter a sua necessidade suprida, isso de forma urgente. Pois é, esse mínimo que parece ser tão fácil, tão pouco, seria capaz de mudar vidas inteiras em 2023. Mas, ao chegar nesse novo ano, muita gente não suporta esperar. A fome dói não só em quem sente, mas em quem se compadece. Doeu assim no coração do saudoso sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que deu vida a uma das ações sociais contra a fome pioneiras no Brasil. A Ação da Cidadania fará 30 anos em 2023. Esperar pelas autoridades não era um caminho inteligente no passado. Continua não sendo agora. Na Cidade Maravilhosa, fomos conhecer a rotina daqueles que trabalham para amenizar o sofrimento. Passar fome, ela vem carregada com um sentimento de vergonha, muitas das vezes, de se sentir humilhada por não conseguir acessar ao item básico da condição humana, que é o alimento, que nos mantém vivo, que nos faz sobreviver e tudo mais, né? E para além de tudo isso, nosso diretor executivo, Kiko Afonso, costuma dizer que quando alguém chega a passar fome, é porque todos os outros direitos lhe foram negados, né? Então isso vem com a fome, acredito que ela venha com a ausência de um emprego, com a ausência de uma educação pública de qualidade, com a ausência de um sistema público de saúde que também atenda às suas demandas. Acho que ela vem trazendo aí um panorama de políticas públicas que acabam não sendo integradas e não tanto efetivas no combate a questões que são centrais à vida humana. Nós somos muito conhecidos pela implementação de campanhas de arrecadação e distribuição de alimentos. Em 2014, o Brasil teve um grande salto saindo do mapa da fome da ONU. Com isso, a gente também percebe que anos depois, poucos anos depois, o Brasil já se vê numa situação de insegurança alimentar muito grave. É aqui dentro que a Cozinha Solidária Ação Cidadania
realiza um trabalho exemplar para todo o Brasil. Muitas pessoas aqui trabalham para matar a fome do próximo. A cozinha quem comanda é a Alícia. Faz questão de contar tudo e mostrar detalhe por detalhe. A gente distribui 500 refeições no almoço, 500 refeições na janta, de segunda a sexta. E aí esses alimentos, todo o processo durante o dia a dia, a rotina de vocês, todo esse processo é aqui mesmo que funciona? Explica pra gente. Exatamente, aqui a gente tem desde a chegada de todos os insumos, né, a higienização, corte e os preparos para a cocção. E antes de chegar na cocção, né, na cozinha, a gente tem os preparos do FLV, que é o setor de fruta, legumes e verduras, e também do açougue, né, onde acontecem higienização, corte, pré-preparo, né, para vir para a cocção e começar essa produção diária. E o trabalho aqui, gente, ele é feito nos detalhes. A gente tem aqui, por exemplo, né, essa caixinha, ela é sustentável, né? Isso, é uma embalagem sustentável, né, com isso traz menos impacto ambiental e ela comporta até 600 gramas. Né? Isso também é importante dizer que é uma refeição nutritiva, balanceada e tem um quantitativo satisfatório. E para muita gente, essa é até mesmo a única refeição dos dias. Eles só se alimentam graças ao trabalho de vocês. Exatamente, uma alimentação. Tem pessoas que só recebem uma, né? O contexto é de fome mesmo, é muito pior do que a gente imagina. E essa refeição, ela é balanceada, ela é nutritiva, ela é elaborada por uma técnica de nutrição e a nutricionista. Agora, só para a gente conhecer um pouco melhor, eu gostaria que você mostrasse para a gente os bastidores aqui da cozinha, como que tudo é preparado. A gente pode conhecer esse espaço? Não só pode, deve, né? Deve. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá, a gente está nesse setor que é o porcionamento. Aqui a equipe se reúne e monta a embalagem com todos os insumos que compõem o cardápio do dia, tá bom? Então vamos para a cocção, para a parte onde... Vamos lá. Eu digo que é o coração da cozinha, onde tudo acontece, né? Todo esse preparo. A gente está chegando no setor de cocção, e aí você vê o tamanho do caldeirão do feijão, né? São 2 caldeirões desse no dia. Aqui tem praticamente 70 quilos de feijão, ou de grão de bico, ou de lentilha, né? São os grãos que a gente costuma oferecer à população. E muitos profissionais trabalham aqui. São quantas pessoas? Nós temos 18 profissionais. E todo esse alimento que é arrecadado para que essas pessoas possam se alimentar, de onde que esses alimentos vêm? São doações, são recursos que a própria instituição faz a compra? Como que funciona? A gente trabalha com as duas possibilidades, né? São 2 exercícios diários, mensal, que a gente faz. A doação de empresas ou de pessoas físicas e a compra, né? A gente também compra, a gente faz compras também. Nós chegamos no setor de frutas, legumes e verduras, onde diariamente todo o processo de higienização é feito aqui, né? E diariamente a gente tem preparos com cenoura, abobrinha, batata doce, chuchu, batata baroa, né? E fora a fruta, e fora os temperos, né? São 80 quilos de cebola, normalmente 20 de pimentão, né? 60 de batata baroa, 60 de couve-flor. E o interessante nesse setor, que além da gente trabalhar com insumos oriundos da agricultura familiar, né, a Cozinha Solidária da Ação da Cidadania busca fortalecer a agricultura do Rio de Janeiro. Eu vejo que você faz um trabalho aqui com muita dedicação e tal. Há quanto tempo você trabalha por aqui? E como é para você também trabalhar nessa área social onde você está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas? Sim, na verdade é uma equipe, né, é uma ONG que tem o compromisso, né, de combate à fome. Não é fácil, não é fácil. A gente, quando vai para a realidade da entrega, a gente vê que é muito pior do que a gente sabe, de que a gente
tem notícias através, né, de mídias de imprensa, né? Quando a gente chega na entrega, é muito sofrido, mas a gente está aqui, é um projeto, né, que busca dar dignidade às pessoas, é um projeto que busca um ambiente de trabalho, né, harmonioso, afetuoso, respeitoso, solidário, e é assim, é um prêmio estar trabalhando aqui, né? Trabalhar num projeto como esse é nobre. Tudo pronto, é hora de montar as embalagens e carregar o carro. Seguimos a equipe pelas ruas do Rio de Janeiro, até chegar nos famosos Arcos da Lapa. Não demora muito, a fila para ganhar o almoço já se forma. A Simone, moradora da região, organiza a entrega no local, um trabalho feito por quem tem gratuidade e esperança no coração. Que tenhamos um 2023 com menos sofrimento e a esperança nunca falte em nossos corações. A ONG do Betinho, que Papai do Céu possa botar o Betinho em bom lugar lá no céu, que ele também ajudou muitas pessoas, e que a ONG dele não pare, continue, e que possa ter outros patrocinadores que possam vir ajudar ele. A ação Cidadania é assim, cuida daquilo que é emergencial, mas também não deixa de imaginar o futuro, de cobrar políticas públicas para o enfrentamento das mazelas sociais no Brasil. Existe um papel central da política pública, das gestões, tanto em nível municipal, estadual e federal, na condução dessa temática. A gente entende que essa temática deveria ser uma temática urgente e principal dentro dos diálogos e programações desses governos. O Brasil chegou a sair do mapa da fome com o esforço de um leque muito ampliado de políticas públicas voltados para a segurança alimentar e nutricional e de outros programas sociais, mas entendemos que com o tempo essa questão passou a deixar de ser prioridade na estratégia de governo, principalmente do governo federal, que logo no seu primeiro dia de governo e de posse extingue um dos órgãos mais importantes, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional em nível nacional, que é o CONSEA. Daí a gente entende que essa medida passou, de fato, a externalizar para todo o Brasil e no mundo que a questão da fome e da segurança alimentar não seria um tema, uma questão fundamental para a discussão desse governo. A nossa expectativa é que agora, entendendo que a gente tem uma transição para um novo governo federal, que esse tema se coloque sempre como central nessa disputa e nesse lugar de planejamento para as ações do governo durante os próximos 4 anos. A Ação da Cidadania está aqui dentro da sua área de advocacy, tensionando bastante para que esse tema seja de fato central. Uma das primeiras tarefas do novo presidente será encontrar caminhos para acomodar projetos e programas implementados pelo governo anterior e administrar a responsabilidade fiscal e social. Como que esse governo ele vai poder ir bem atendendo a área social e também atendendo aos ânimos do mercado, né? Que dependendo do que o presidente fala, isso vai oscilando, né? Como a gente pode entender isso melhor? Olha, o que preocupa a área econômica, né? E a área econômica não só dentro do governo, como também a área econômica da sociedade civil, né? Dos empresários. O que incomoda é justamente você não ter uma política fiscal, você não ter uma previsão de quanto vai ter de superávit, de déficit no país, qual é o planejamento das receitas, de gastos e de entrada de receitas para o futuro governo. Então, isso que preocupa a área econômica, né? Como é que esse governo ele vai se sustentar em termos da balança econômica, né? Do que vai ser arrecadado e do que vai ter de saída nesse governo. E o futuro governo, né, o que ele está tentando primeiro abraçar ou tentando resolver? A parte social, que foi a grande promessa, né, de campanha.
E isso não agradou o mercado, porque uma vez que você promete a área social, você está comprometendo gastos, né, do governo, você está comprometendo receitas que são importantes. Então, o ideal para o futuro governo seria também atrelar a esse discurso da política social o discurso do ajuste fiscal, da âncora fiscal, ou o que nós vamos ter aí de propostas em 2023 para a área econômica. Será que a gente vai ter uma reforma tributária em que vai ser possível a gente aumentar a arrecadação do governo? Vamos ter aí o enxugamento, né, de algumas receitas, de algumas despesas do governo. O ano de 2023 vai começar com um novo governo totalmente diferente do que passou. Muito deixou de ser investido nos últimos anos. Saúde, educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, diversas áreas tiveram seus orçamentos com cada vez menos recursos. O novo governo tem um grande desafio de colocar um país dividido nos eixos. A tendência é que a gente recupere o que foi perdido, né? Mas tem uma variável nesse contexto que é muito importante, que é o tempo, né? Então, a gente tem 4 anos pela frente, mas é difícil que em 4 anos a gente consiga observar melhoras significativas. Eu sempre costumo explicar, né? Às vezes uma política, né? Uma política social, uma política pública que a gente aprove hoje, ela só vai surtir efeito daqui 4, 5, 6 anos. Um exemplo muito claro é a política de cotas, né? A política de cotas foi aprovada, implementada em 2013, e a gente começa a sentir os efeitos da lei de cotas agora, né? Em 2020, 2021, 2022. Então, quase que 10 anos depois é que a gente começa a conseguir medir, mensurar qual é esse efeito. Então, tem a variável tempo. Ainda que o governo faça medidas para recuperar a área da saúde, a área da educação, a área da ciência e da tecnologia, a própria área do meio ambiente, que foram muito prejudicadas, ainda que ele plante agora, né, a semente da melhoria dessas áreas, provavelmente a gente só vai conseguir ver o resultado depois desses 4 primeiros anos de governo, né? Talvez a gente precise de governos sucessores, e não estou aqui falando de reeleição, estou falando de candidatos sucessores que se comprometam com essa agenda de melhoria. Investir em pesquisa, quer dizer, voltar a investir. Acho que teve um governo que investiu muito pouco em pesquisa, voltar a olhar para isso, pensar num país que não vai se encerrar em 4 anos, né? A gente precisa começar a construir coisas que a gente consiga colher para os próximos 10, 20 anos, aí positivamente, né? E tratando aqui do campo da educação, tão importante para fazer o Brasil prosperar no futuro, a conta é desafiadora. Corte em investimentos, em programas de bolsas para universitários, diminuição de repasses e evasão escolar desde o início da pandemia ditam o ritmo de uma educação lenta e preocupante. A recuperação é urgente. Nós temos que aumentar o atendimento, que se materializa nas matrículas, e garantir a permanência. A permanência, nós sabemos, ela, entre outros fatores, ela é mantida com políticas de apoio. Por exemplo, com valorização da frequência, programas como o Bolsa Família ou programas assemelhados, programas que garantam o material escolar aos estudantes, que garantam, por exemplo, o uniforme, que garantam, por exemplo, o transporte, a alimentação, que garantam apoio material às escolas para que recebam esses alunos e os recebam em condições materiais suficientes. Isso se associa com a formação de professores. Ao mesmo tempo, nós não podemos dizer, evidentemente, que a única atividade que alguém pode desenvolver que seja digna é aquela que exige formação superior. Nós não podemos fazer isso. Mas nós não podemos negar às pessoas a perspectiva de sonho. Depois de mais de 2 anos de pandemia, a Unicef acendeu um alerta para a evasão escolar no Brasil. Em setembro de 2022, cerca de 2 milhões de meninos e meninas de 11 a 19 anos não haviam terminado a educação básica no país.
Eles representam 11% do contingente total. No Rio de Janeiro, 2 projetos têm se destacado para combater a evasão e proporcionar uma perspectiva de vida: a JA e o EJA, que atuam na educação de jovens e adultos. A grande causa é a falta de um projeto de vida. Eles, inclusive agora o novo ensino médio tem essa disciplina como obrigatória, né, para que eles possam realmente, ao longo da trajetória, nos 3 anos do ensino médio, eles já possam pensar o que eles vão fazer do futuro. Porque hoje, eu estava até vendo as estatísticas, o Brasil hoje é o 2º maior país com nenéns, né? Jovens que nem estudam e nem trabalham. Isso acontece por quê? Né? Eles saem do ensino médio ou mesmo abandonam o ensino médio e sem projeto. Não, mas faculdade não é para mim. Eu por que eu vou fazer faculdade? Não me penso fazendo uma faculdade, é uma coisa longe da minha vida. E o mercado de trabalho, eu não sei direito o que eu vou fazer, não sei do que eu gosto, não sei o que eu quero. Então, eles não construíram um projeto de vida antes. No JA, por exemplo, combater a evasão escolar é compromisso em mais de 80 escolas públicas. Quase 7.000 jovens conseguiram a oportunidade de desenvolverem as suas habilidades e competências. O programa funciona em parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Rio. Isso significou uma mudança concreta de vida da Ana Clara e da Laisa. Eu passei o meu ensino fundamental todo estudando perto da minha casa e durante o ensino médio eu falei, não, sabe, até agora foi uma trajetória que eu me acostumei e eu quero poder mudar um pouco, sabe, era uma rotina que já estava muito cansativa. Então eu fui para um colégio que eu tinha que pegar 2, 3 ônibus para poder ir da minha casa, fui para uma rotina integral, ou seja, eu fico o dia inteiro no colégio e resolvi fazer um técnico para melhorar a minha situação. Eu escolhi fazer um técnico de administração. E no meu colégio, quando eu cheguei, eles mostraram pra gente, né? Porque a gente tem o núcleo articulador, que são matérias voltadas para a área de administração e de empreendedorismo. Dentro desse núcleo articulador, a gente tem a matéria de estudos orientados, que casou com a proposta da trilha, que está lá no meu colégio desde 2019. Então, eu conheci a trilha por meio do meu colégio. Antes eu não sabia o que era JA, eu não tinha ideia, noção de como isso ia impactar a minha vida hoje em dia. E eu entrei na trilha em 2020, né? Foi bem no começo da pandemia. Eu entrei na metade do ano, se eu não me engano, para a minha primeira fase da trilha. E de lá para cá, eu já terminei, né, a última fase, mas, sabe, foi uma trajetória muito especial que eu vou guardar no meu coração. Eu sonho um país com a educação, que todos consigam, né, conseguir, pelo menos, concluir um ensino fundamental, um ensino médio, que consigam ver um futuro, que consigam realizar as suas metas e que tenham apoio não só de familiares, de professores, da direção do colégio, e que o Estado tenha esse comprometimento com o aluno e que a gente consiga reverter o quadro da evasão escolar. Mas há uma diferença entre abandonar e desistir. O abandono ele é reversível, né? O aluno volta e a evasão não. Então, quando a gente vê um alto índice de abandono, a gente já começa a fazer a busca ativa para ir atrás desse aluno, para ele voltar. Então, o que motiva o aluno a voltar para a escola, né? Primeiro, ele saber que tem alguém que se importa com ele, que está buscando ele. E a construção de sentido, né? Então, o que a escola está oferecendo, o que a comunidade está oferecendo na construção de sentido para ele, né? Porque vale a pena terminar os estudos. O Gabriel e a Graziele, por viverem em situação vulnerável, saíram e em seguida voltaram para a escola. A ajuda veio do EJA. Hoje em dia eu opto mais por isso, eu sacrifico o trabalho para poder, focar no estudo. Hoje eu sou motoboy, eu trabalho como motoboy, então, eu tenho essa prioridade de, optar por trabalhar só final de semana e, deixar o final de semana livre para mim, fazer isso, estudar e focar nos meus objetivos. E também dar uma atenção mais pro meu filhote, como ele está na fase de crescimento. Dia de semana eu procuro ficar com ele na parte da tarde, depois da escola dele. Não só eu que sonho, eu creio que não só eu, mas que muitos sonham um Brasil onde
eles optam por, tipo, priorizar a educação, não só a educação, mas como o esporte, a saúde. Tipo, eles preferem deixar os inferiores ali no jeito que eles estão, que é na ignorância, eles tratam a gente como ignorante e preferem deixar a gente ali. Eles optam por não dar estudo a gente, então eles dão só o mínimo. Não, vocês só têm isso daqui para fazer, se vocês estudar até o ensino médio tá bom, eles não dão, tipo, oportunidades para fazer uma formatura, tipo, vamos botar numa faculdade, entrar numa faculdade, fazer um vestibular decente. Quais são essas causas que afastam o jovem do mundo do trabalho e da educação? É a partir disso que a gente vai desenhar possíveis soluções. O que a gente vê com a nossa realidade, pelo depoimento dos jovens, é que, aparentemente, o que os afasta da educação e do mundo do trabalho são pontos que para a gente são considerados como simples. Mas quando a gente coloca todos juntos, se torna um problema bastante complexo. Então, acessar a escola, às vezes é difícil por conta de transporte, por uma questão de mobilidade. Acessar a escola, às vezes, é difícil por uma questão de um documento que falta, por uma questão de alimentação adequada para dar conta de ficar 2, 4 horas dentro de uma sala de aula, ouvindo e processando informações. Às vezes é difícil porque outros familiares, como crianças, não têm acesso à creche, à educação básica, para que eles possam se livrar dessa obrigação e poder cumprir o papel de estudante ou de trabalhador ou trabalhadora. Então, são pontos que a gente precisa superar, que é o da garantia básica de direitos, para garantir a entrada e permanência deste grupo na educação e no mundo do trabalho. E quando alguém almeja um futuro e um sonho na profissão, tudo que se faz num período conta muito. As oportunidades para quem está no ensino superior podem fazer uma grande diferença para o resto da vida. Foi assim com a Natália. Atualmente, ela vive em São José dos Campos, São Paulo, mas foi na Escócia que teve uma das melhores experiências como estudante. Entre 2011 e 2016, programas de intercâmbio para estudantes do governo federal beneficiaram cerca de 100 mil brasileiros. A Natália foi um desses alunos que conseguiram aí fazer uma graduação no exterior. Ela foi para a Escócia e compartilha com a gente como foram essas recordações. Atenta às fotografias, ela recorda que foi a única aluna brasileira do curso de designer a ser contemplada pelo programa Ciências Sem Fronteiras, um momento de divisão de águas na vida. Eu acho que foi fundamental, porque eu percebo que, principalmente durante a entrevista de emprego, quando a pessoa que está me entrevistando percebe que tem uma experiência acadêmica fora do país no currículo, num país de língua inglesa, o tom da conversa muda. Porque daí eles falam assim, se você se importa se a gente começar a entrevista agora em inglês, e já converte. Então, assim, eu percebo que para eles passa uma credibilidade de entender que, bom, se eu passei 1 ano morando fora, estudando fora, assimilando conteúdo em inglês, eu tenho um nível de compreensão que pode contribuir para dentro da empresa. Então, assim, para o cargo que eu ocupo hoje, foi aí uma trajetória razoavelmente longa, desde que eu me formei até o cargo que eu estou hoje. Mas eu fui sempre conciliando coisas que eu tinha aprendido lá com coisas que eu queria fazer aqui e puxando cursos e outras formações complementares que conseguisse me guiar e me nortear para esse caminho. Durante os 5 anos de história, o Ciências Sem Fronteiras enviou alunos para os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Austrália, Alemanha, Espanha, Itália, Portugal e Irlanda. E o estado de São Paulo foi o que mais teve estudantes contemplados, com quase 20 mil bolsas, seguido por Minas Gerais, 15 mil, e Rio de Janeiro, 8 mil. A Natália conseguiu a aprovação pelo programa em 2014 e viajou no mesmo ano. Ficou 1 ano por lá. Eu sempre sonhei trabalhar na parte de projeto dentro da aviação, então hoje em dia eu realizei meu sonho profissional, né? Eu acho que tendo mais investimento, principalmente de educação e de pesquisa, a gente, não só a minha área consegue ser beneficiada, mas eu acho que toda e qualquer área, assim. Eu sempre enxerguei que sem educação e sem investimento em pesquisa a gente não vai para lugar nenhum. Um pouco depois que eu me formei, quando eu fiz o mestrado, eu comecei a dar aula, então eu reforcei isso ainda mais, porque
Eu, por exemplo, vi a maior parte dos meus alunos que eram de excelência, eles todos eram do ProUni. Ou eram ProUni ou era FIES. Então, eu enxergo que sem a educação e sem o incentivo do governo na educação, a gente não caminha. O setor de ciência e tecnologia também sofreu muito com cortes. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, um dos mais respeitados no mundo na área, tem agora uma visão mais otimista. Os últimos anos não foram fáceis. A redução ela vem diminuindo, né, por exemplo, a contratação de pessoas. Hoje, um dos grandes problemas que a instituição tem é o número de funcionários, o quadro de RH. Então, isso ao longo do tempo vem sendo impactado de uma forma bastante expressiva, né? E com um potencial aumento de recursos para os próximos anos, a gente espera que tenha concurso público para a reposição desses quadros. Um outro aspecto também é a priorização de determinadas áreas, como, por exemplo, o monitoramento dos biomas brasileiros. Com a perspectiva de um novo governo, onde a agenda ambiental, pelo plano de governo, ele está demonstrando que é uma prioridade, a gente espera que um repasse maior dos recursos, tendo em vista essa priorização que ele tem falado tanto. Por falta de verba, desligamento de equipamentos utilizados para fazer previsões meteorológicas e climáticas no Brasil aconteceria pela primeira vez na história em agosto de 2021. O Tupã, supercomputador do INPE, teria de ser desligado para economizar energia, devido à falta de verba enfrentada pela instituição. O supercomputador hoje é uma das principais ferramentas que o Instituto tem, tanto para gerar as previsões do tempo, quanto também para as projeções de mudança do clima para horizontes de mais longo prazo. O desligamento de uma máquina dessa, por vezes, impacta de diferentes formas, seja a própria operação do Instituto, das atividades do Instituto, mas também impacta toda a informação que o Instituto provê para os diversos setores da sociedade, como, por exemplo, setor de energia, de agricultura e até mesmo o dia a dia do cidadão, quando ele observa a previsão do tempo nos telejornais. O funcionamento do Tupã não é apenas uma questão científica, como pesquisa que poderia ser temporariamente suspensa. É uma questão estratégica para o governo federal, governos estaduais e municípios. Apenas um exemplo das várias dificuldades enfrentadas nos últimos anos. No entanto, para 2023, uma nova agenda se inicia. Especialistas estão otimistas. O Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele vai criar uma posição igualmente feita pelos Estados Unidos com um representante da temática da mudança do clima, e isso de alguma forma vai requerer do INPE, né, um protagonismo maior, já que ele é um dos responsáveis de prover informações de mudança do clima. Então a gente espera que o INPE se torne aí um protagonista importante dentro do próximo governo. O ano de 2023 deve enfrentar inúmeros desafios na saúde, entre eles a queda na cobertura vacinal no país, a redução do orçamento da área e o desmonte do Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta orçamentária de cerca de 150 bilhões de reais é considerada a menor em 10 anos. Isso significa uma redução de quase 23 bilhões de reais em comparação aos recursos destinados em 2022. Gastamos mais do que tínhamos para gastar e vamos ter que continuar gastando mais do que temos para gastar. Essa é a grande discussão, porque gastar mais do que você tem para gastar significa criar um ciclo inflacionário. Então, com certeza, quando gastamos mais sem uma previsão de cobertura, você tem que imprimir ou emprestar dinheiro.
E aí você aumenta a taxa de juros e isso leva a um ciclo inflacionário. Quando temos um ciclo inflacionário, quem mais sofre é quem menos ganha. Por outro lado, não gastar significa criar mais insegurança social, particularmente insegurança alimentar. Nós temos 10 a 12% da população brasileira sofrendo de fome. Nós voltamos, há coisa de 2 anos, a internar crianças com desnutrição. Não existia internação de crianças com desnutrição. Quando eu interno uma criança com desnutrição, ela é internada para comer. O remédio é comida, mais nada. E uma criança que fica desnutrida, ela terá um déficit intelectual para toda a vida. Os neurônios que ela precisaria estar formando, ela não formará. Esse déficit a transformará num subcidadão para o resto da vida. E o que seria dos mais pobres se não fossem organizações como a Casa Mulher e Vida em Taubaté, no interior de São Paulo? Fomos visitar o local, que atende diversos pacientes de HIV e câncer e são encaminhados por hospitais, pelo Ambulatório Municipal de Infectologia e policlínicas. Eles recebem gratuitamente medicação, alimentação especial e ainda suporte psicológico e participação em grupos de convivência. Desde cesta básica, cadeira de roda, banho, fraldas geriátricas, suplementação, alimentação integral, que muitos da oncologia fazem uso, Então, cada todo esse suporte para esses usuários, E fora isso, nós temos outras atividades. Tem atendimento social, com assistente social, psicólogo, orientação jurídica, nutricional, fisioterapia. Então, são vários suportes que a gente dá, E fora as atividades, oficinas, geração de renda, artesanato, arte culinária. E a gente está iniciando novas oficinas, como a marcenaria também, Isso para estar ajudando eles também nessa amenização do tratamento, O atendimento da instituição faz grande diferença na vida de pessoas como a Frância, chilena naturalizada brasileira e vivendo em situação de vulnerabilidade. Foi na Casa da Mulher e Vida que encontrou alimento e remédio em um dos momentos mais difíceis da vida, quando tratava um câncer de mama em pleno auge da pandemia da Covid-19. Pero era bom que todo mundo tivesse essa oportunidade que eu tenho, porque todo mundo precisa de um seguro, um médico, porque eu tenho família, E ela também é difícil para conseguir médico, essas coisas. Agora, por minha parte, eu acho que sou abençoada por Deus, porque eu nunca passei problemas, medicamentos eles dão para mim. A casa vive 100% de doações e para sustentar a estrutura e pagar funcionários, dispõe no local de um bazar de confecções. O dinheiro arrecadado ajuda na manutenção das despesas. É aqui que aqueles que mais precisam recorrem, quando o governo não dá conta de atender. Isso é um impacto muito grande, em todo o contexto social, Que seja bem a pessoa HIV. Quer dizer, para ela tem que ter adesão ao tratamento. E o que é essa adesão? Fazer certinho a medicação, tomar todos os dias, que tem que ser tomado, Não é aquela questão, não, tomo o remédio, estou bem, estou indetectável, paro. Você sabe que não é isso. Não é assim que funciona, Quer dizer, se ela está bem, porque ela está tendo acesso à medicação. E quando acontecem esses cortes, quer dizer, dói, a gente fala assim, corte na saúde, corte na educação, corte na assistência. Gente, quem mais vai ser afetado é aquele que realmente necessita disso, Das políticas públicas, Então, isso cria um impacto muito grande, No próprio tratamento mesmo. Seja bem, a oncologia. Se não for acesso ao SUS, onde que ele vai procurar? Pessoas que não têm um convênio médico, não tem como estar, bancando isso, esse custo que é muito alto, Então, quer dizer, quando fala em corte, é uma situação muito... É deprimente e é triste a gente ver isso, para a população, Porque quem mais é afetado são aqueles os mais vulneráveis, que acabam sendo afetados diretamente com isso, com esses cortes,
Dentro desse contexto, Vecina faz alertas importantes. AIDS, hemofilia, as doenças mentais, esquizofrenia, uma doença que tem alguns remédios muito caros, que são distribuídos pelo Ministério da Saúde, tratamento de câncer, tratamento de doenças raras. Só isto aqui consome algo em torno de 10 bilhões de reais em medicamento por ano. Normalmente, um paciente que toma um remédio desses, recebe o remédio para 3 meses. Neste governo está recebendo para 1 mês. Por quê? Porque eles estão comprando menos. Então, não duvido que neste final de ano não acabe os estoques e não tenha mais remédio, né? Diabetes, insulina também é distribuída por esses programas. Então, esses programas são programas muito importantes. Nesse momento, eu acho que estes pacientes e a sociedade que se irmana na necessidade de que esses pacientes tenham acesso ao tratamento, isso tem que ser colocado, isso tem que ser gritado. Você, olha, não recebo mais medicamento, e se eu não receber mais medicamento, eu vou morrer. Nós temos 900 mil portadores do vírus da AIDS no Brasil. Mais da metade deles estão em tratamento. E essa é uma das doenças de grande envergadura que são importantes, mas tem outras. Nós temos aí quase 10 mil portadores de hemofilia que têm que continuar recebendo medicamento. Nós temos os diabéticos insulino-dependentes que precisam continuar recebendo medicamento. Para todos está acontecendo esse fenômeno. Então, nós temos que conseguir escutar o clamor da sociedade. Esta paciente, que prefere não se identificar, faz uso de medicamentos para o antirretroviral, que trata o HIV. Na Casa da Mulher e Vida, encontrou o melhor lugar para vencer desafios com a saúde, mas também na vida como um todo. Aqui eles me dão toda a assistência, né, que eu preciso. Tanto mentalmente, né, se eu preciso assim, de algo para conversar, a pessoa para conversar, tem a psicóloga, tem a terapeuta, tem massagista, né, tem os grupos de conversa, tem artesanato. Então pra gente é uma coisa muito boa, né? Porque não tem outra casa aqui em Taubaté que oferece serviço para pessoas com HIV. Vítima do alcoolismo e drogas, em um momento de fraqueza, bebeu etanol. Como consequência, perdeu a visão. Agora a luta é para aprender a viver de outra forma e recomeçar a vida. Pega um vínculo de família aqui, entendeu? Você se sente bem acolhido, bem aconchegante, sabe? Tem vezes que eu fico em casa, igual na situação que eu estou agora, sem visão, eu não vejo a hora do dia, a hora de chegar para me vir para as atividades, porque aqui eu me sinto mais alegre, mais acolhido, não me sinto sozinha, entendeu? Então, aqui é maravilhoso. Não tenho palavras para dizer o que é a Casa das Mulheres e Vida, entendeu? Que muitos chegam aqui muito fragilizados. De acordo com a patologia que eu falei para você, seja HIV ou oncologia, né? Chega com um quadro de depressão e outras coisas, né? E esse grupo, a gente percebe que isso ajuda muito, fortalece muito eles, né? Como pessoa, a saber lidar com aquele contexto da doença, né? Então, a gente vê que é uma coisa assim, muito importante para eles, né? E com certeza, você e todos que nos assistem querem uma sociedade melhor. O que é uma sociedade melhor? Eu não tenho dúvida que uma sociedade melhor, uma sociedade mais igual. E é isso que nós temos que perseguir. Então, neste primeiro ano, nós vamos ter que fazer decisões difíceis e vamos ter que romper essa coisa tão importante que é o equilíbrio fiscal. Mas por uma coisa mais importante, que é a igualdade. O contrário de igualdade é a desigualdade. Às vezes, é difícil sonhar com tantos enfrentamentos, mas mesmo sendo difícil, com todos os desafios que acabamos de mostrar, a força de nossos brasileiros é enorme, resiliente, não desanima fácil. Educação, saúde, política, economia, meio ambiente. Para cada uma dessas soluções, para o povo, existe um coração que não desanima. Existe
a fé de uma vida inteira. Ser um futuro melhor para todo mundo. Ter emprego, porque eu também tenho parentes que estão desempregados e eu ajudo na parte também. Então, eu queria mais emprego, mais médico, mais saúde, assim, para todo mundo. Que Deus abençoe, porque o Brasil é um país maravilhoso. Eu amo esse país. E que todos tenham uma vida digna, né? Que todo mundo tenha um bom serviço, tenha uma vida digna, né? Por se viver, né? Porque acho que todos nós merecemos, né? Um Brasil que consiga, de novo, sair do mapa da fome da ONU, um Brasil que consiga estabelecer políticas públicas efetivas de segurança alimentar para que ninguém, em todas as partes do país, não precise hoje acessar a projetos sociais e programas para ter acesso a um alimento, que é uma coisa tão básica, a condição humana. Eu sonho em um Brasil para 2023, primeiramente, né, um Brasil menos violento, um Brasil em que exista mais tolerância, né? A democracia, ela pede por tolerância, né? Um dos princípios básicos da democracia é a tolerância. Eu aceitar a opinião diferente do outro e o outro aceitar a minha opinião. Então, eu acho que eu peço um Brasil mais tolerante, um Brasil com mais oportunidades para aqueles que têm muito menos que a gente. Meu sonho é um Brasil inclusivo, diverso, né? Que traga, né, para a universidade, para o mercado de trabalho, para a escola, a oportunidade, diversidade e inclusão, né, que todos possam ter vez. Né? Isso tem que ser um projeto a ser construído, porque não é só falar que todos vão ter vez, você tem que construir um projeto de diversidade, você tem que saber construir um projeto de inclusão. E em um país onde a padroeira do Brasil é Nossa Senhora Aparecida, por que não uma mensagem de otimismo vinda direto de seu santuário? O padre Lucas Emanuel nos ajuda a encher o coração de entusiasmo por um momento melhor para todos. Desejo um Brasil mais unido, um coração que ame como todo brasileiro sabe fazer e bem, não é? O brasileiro tem essa coisa de deixar saudades e carregar saudades. Nós queremos um Brasil assim, um Brasil capaz de amar, apesar de todas as diferenças, um país capaz de construir, apesar de todas as dificuldades, mas que a união seja de fato a nossa força, não é? Isso é o que deseja todos os missionários redentoristas que trabalham aqui no Santuário Nacional, para todo o nosso povo de Deus devoto da Mãe Aparecida. Quem na Mãe espera não se decepciona. Ela eleva os nossos pedidos a seu Filho Jesus, nos ensina a caminhar. Durante o programa de hoje eu perguntei para muita gente que participou qual o Brasil que cada um sonhava para 2023. Eu quero te pedir uma licença e dizer o Brasil que eu sonho para 2023. Eu sonho com um Brasil que tenha menos violência, que as pessoas tenham mais fraternidade, que cada um tenha na sua mesa o alimento, que todos possam trabalhar e viver dignamente. O Arquivo A fica por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau!